presidente BAP deu a ordem e o Flamengo fechou o negócio e contratou por empréstimo o meio-campo do River Plate. Eu vou falar sobre isso, vou falar também do departamento de futebol do Mengão, que entrou na briga com a Roma e o Olympique de Marselha para contratar uma joia, considerado o Pogba brasileiro. Vou falar de Léo Ortiz e abrir os seus olhos para uma covardia que estão querendo fazer com o jogador do Mengão. Vou falar do jogo domingo, a preparação do técnico Felipe Luiz para as quartas de final do Campeonato Carioca. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Muitas pessoas passam pelo canal todos os dias e não são inscritas. Por isso eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, queria que você prestasse muita atenção, observasse se realmente você é inscrito. Tem um botão aqui escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque tem muita coisa, tem muita notícia do Flamengo pra gente falar nesse vídeo e eu preciso o máximo de like, até porque eu vou falar de uma covardia que estão querendo fazer com o jogador do Flamengo. Já vou começar o vídeo falando sobre isso. Por quê? Desde que começou a temporada, é lógico que o Léo Ortiz, ele está abaixo na questão tática, também na questão física. A gente percebe isso. E eu tô vendo a imprensa plantando umas coisas, que Léo Ortiz tá gordo, e eu tô vendo muitos torcedores do Flamengo embarcando nesse negócio. O Léo Ortiz tá gordo, o Léo Ortiz tá mal, o Léo Ortiz isso, o Léo Ortiz aquilo, Léo Ortiz aquilo outro. E, gente, deixa eu explicar uma coisa aqui. O Léo Ortiz foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, tanto em 2024 como também em 2025. É jogador do Flamengo. Nós, como torcedores do Flamengo, que amamos o Flamengo, nós não podemos cair nessa pilha. Até porque, se a gente lembrar, o que aconteceu? O Léo Ortiz, no ano passado, ele machuca no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, numa dividida ali com o Vitor Roque. Ele sai daquele jogo, depois ele joga no sacrifício contra o Racing, o jogo da volta na Argentina, teve que tomar um monte de remédio, um monte de injeção para jogar no sacrifício, ainda jogou a final do Mundial também no sacrifício. Jogador que se sacrificou muito pelo Flamengo no ano passado. É óbvio que esses jogadores, quando lesionam, eles tomam uma série de remédios, tomam uma série de injeções e fisioterapia e para de treinar como vinha treinando e, consequentemente, por conta disso, o jogador engorda mais uns quilinhos, fica um pouco mais gordo e tudo que o Léo Ortiz mais precisa agora é do nosso apoio. Mas eu tô vendo muitos torcedores do Flamengo batendo e criticando o cara que a gente sabe que é um jogador de muita qualidade. Então, eu vi a mídia fazendo esse movimento e agora eu tô começando a ver a torcida fazer esse movimento. Eu não tô aqui para ditar regra, dizer o que a torcida pode ou não pode fazer. Mas, assim, eu vejo uma covardia que acontece sempre quando tem algum jogador do Flamengo mal. Quando tem algum jogador do Flamengo mal. Principalmente quando é mal fisicamente. Que aí a mídia cai matando em cima, porque para eles é bom isso. Quanto mais desestabilizado, quanto mais sem confiança tiver o jogador do Flamengo, para eles é muito bom. Então, assim, tá rolando essa cobrança no Léo Ortiz. Eu acho que a cobrança é válida. Eu acho que o Léo Ortiz, eu quero que ele esteja bem, eu quero que ele jogue bem, mas eu já tô vendo sair um pouco da cobrança e começar a ser covardia. Aí eu vejo torcedor falando que ele tá gordo, que isso, aí posta a foto dele mais gordo, com um prato de comida, e torcedor do Flamengo caindo nessa pilha, jogando contra os nossos próprios jogadores. Bom, vamos mudar o assunto. Falar agora do presidente BAP, porque o negócio é o seguinte, gente. O presidente BAP deu uma entrevista pro jornal AS e garantiu que o Flamengo tem dinheiro em caixa para contratar mais um Paquetá. Ou seja, o Flamengo tem mais de 200 milhões de reais para poder fazer novas contratações, para trazer novos reforços. Ele disse que o Flamengo vai, obviamente, estudar e calcular todos os movimentos, porque o fato de você contratar o Paquetá não garante, por exemplo, que você vai ganhar tudo no final do ano. O que garante título é uma série de coisas, é bom treino, é bom treinador,
bom ambiente, bom condicionamento físico, é uma série de coisas que garante os títulos, que garante que as coisas chegam. Mas ele disse que sim, o Flamengo está estruturado financeiramente e tem condições de contratar, se quiser, ainda nessa janela de transferência, mais um Lucas Paquetá. Falou também sobre o presente, né, o prêmio que foi dado aos funcionários do Flamengo na semana passada. Ele disse assim, ó, há algumas semanas pagamos uma bonificação a todos os funcionários do clube. Isso nunca havia acontecido antes. Eu entendi que todos os colaboradores contribuíram para o sucesso do Flamengo. Normalmente, os diretores recebiam bônus, mas não os profissionais que trabalharam no dia a dia do clube. Dessa vez, todos ganharam uma coisa. Ninguém recebeu menos do que um salário mensal. Não tínhamos nenhuma obrigação legal nem contratual de fazer isso, mas entendi que esse esforço coletivo de contribuir com um resultado absolutamente sensacional precisava ser compartilhado por todos. Ou seja, o BAP tem umas semanas, não foi na semana passada, mas umas semanas atrás, ele marcou uma reunião com todo mundo na Gávea, todo mundo achou que seria uma demissão em massa, que aconteceria alguma coisa, quando chegou lá, era para dar um prêmio para os funcionários e todos ganharam, desde os profissionais da limpeza até o CEO, até todo mundo aí que cuida do clube, uma atitude muito generosa e de reconhecimento a todo mundo, porque todo mundo trabalha, gente. Às vezes a gente não tem noção o quão importante é, por exemplo, o cara que lava o prato. Mas se o cara não lavar o prato, vai ter um transtorno na hora do jogador ir lá comer. Vai ter um transtorno na hora de fazer a comida, porque a panela vai estar suja. Então todo mundo, todo o processo, todas as pessoas são importantes. E o BAP fez questão de aproveitar o resultado positivo do ano passado, que o Flamengo faturou mais de 2 bilhões de reais, e pagar uma bonificação a todos os profissionais. Ele falou sobre isso também nessa entrevista ao jornal AS da Espanha. Hoje saiu a segunda parte. Bom, já que o Flamengo está com dinheiro, vou falar de duas situações. Uma contratação que foi fechada, meio campo do River Plate, e do Pogba brasileiro, que está na mira do Flamengo. O Flamengo já fez uma sondagem, o empresário do jogador já sabe do interesse do Mengão. Mas antes, deixa eu falar agora sobre contratações. Vou começar falando do Pogba brasileiro. O que acontece é o seguinte, tem um jogador no Curitiba, ele tem 17 anos, ele já joga no sub-20 do Curitiba e ele é tido como Pogba brasileiro. O nome dele é Kenzani, eu acho que é assim que se fala, Kenzani, o nome dele. Ele tem nacionalidade moçambicana, mas ele também é brasileiro. E o que acontece? O jogador tem uma multa de 30 milhões de reais para o futebol brasileiro e o Flamengo fez uma sondagem para saber quais seriam as condições para contratar esse jogador. É um jogador que tem se destacado muito no futebol curitibano, é um jogador que é um destaque e assim uma unanimidade na base do Curitiba e é tido como a mais nova joia do futebol brasileiro. E sim, gente, não se espante se o Flamengo contratar um jogador de 30 milhões de reais para a base. Não se espante se o Flamengo fizer essa contratação aqui. É um garoto de boa estatura e de muita qualidade. Está no radar do Flamengo e como o presidente BAP deu a ordem, o Flamengo vai contratar jogadores mais caros para as categorias de base, visando formar esses atletas e vendê-los mais caros ainda. É um jogador de muita qualidade, inclusive a Roma da Itália e o Olympique de Marselha também está interessado na contratação do Kenzani e vamos ver se o Flamengo vai conseguir fechar essa contratação. O Flamengo fechou a contratação do meia Juan Sayago, jogador do River Plate. Ele que tem 18 anos, joga na base do River Plate e já está no Rio de Janeiro fazendo exames médicos para atuar no sub-20 do Mengão. O Flamengo contratou o Juan Sayago por empréstimo de 1 ano, com a opção de compra em $1 milhão por 50% do jogador, o que daria hoje algo na casa de 5.200.000 reais. O jogador que também vinha se destacando no River Plate, é um destaque do futebol argentino. Juan Sayago chega ao Flamengo, apesar de ter 18 anos, para jogar nas categorias de base e respeitar aquele processo realmente que o BAP falou que ia contratar jogadores mais baratos, com idade de categoria de base, mas já pensando em fazer a transição e utilizar ele no profissional. Juan Sayago,
o Kizani, esses jogadores já é dentro desse projeto. O lateral que foi comprado semana passada do Mirassol, lateral esquerdo, 19 anos, já tá estourando a idade. O Flamengo comprou por quê? Porque já pensa em utilizá-lo no time de cima, principalmente com o Alexandro já nos últimos anos de carreira. Não é nenhum absurdo a gente pensar nessa transição base profissional para esse lateral esquerdo. O Flamengo vem cumprindo um planejamento. E aí pode contratar o Pogba brasileiro e contratou Juan Sayago, jogador do River Plate, meio-campo do River Plate, que vinha se destacando no futebol argentino. No Ninho do Urubu, o técnico Felipe Luiz segue preparando a equipe para o jogo contra o Botafogo. Próximo domingo, tem Flamengo e Botafogo no Engenhão, meio a meio do estádio, tá? A torcida do Flamengo vai ficar no setor oeste e também no setor sul. E o Flamengo, é claro, vai buscar essa vitória sobre o Botafogo. Vencer o Botafogo domingo é importantíssimo. E é claro, o Flamengo vai jogar contra o Botafogo, ganhar do Botafogo. Já vai começar a pensar no Lanús na semana que vem. Então tem que fazer um grande jogo. E é jogo único às quartas de final. Então tem que ganhar e pronto, passar para a semifinal. E aí tem 2 jogos com uma equipe de menor expressão. E aí passando, chega na final aí para a próxima fase. Vamos ver como é que vai acontecer, vamos ver como é que vai se passar. O mais importante é ganhar do Botafogo domingo. Tá? E é isso aí, nação. Vamos deixar aqui nossa opinião. O Mengão tá voando, né? O Mengão no mercado da bola 2026. A notícia do dia aí, né? A notícia de oficialização de Juan Sayago, né? Um meia talentoso aí que chega do River Plate. O técnico Felipe Luiz já deu aí o aval, né, para essa integração, visando oxigenar aí o nosso meio-campo, que já conta, né, com craques aí como Arrascaeta, De La Cruz. O diretor José Botto, né, está trabalhando forte aí nos bastidores, né, para trazer aí, né, também o Kizani, né, aquela promessa do Coritiba que todos chamam aí de Pogba brasileiro. É o Flamengo usando aí o seu poder financeiro para dominar a base e o profissional. Mas olha, precisamos ser sinceros, né, galera? Sobre a muralha, Léo Ortiz, estão tentando criar aí uma narrativa de que o defensor está fora de forma. Mas lembramos, né, que ele deu sangue no Mundial e na última temporada. O departamento médico, o Dr. Fernando Sasaki, né, está cuidando aí da evolução física após as infiltrações que ele fez aí, né, para nos ajudar, né, nas quartas do Carioca. Felipe Luiz está tentando ajustar essa tática aí para não dar chance pro rival, né? E eu quero fazer uma pergunta aí, pessoal. Você concorda com o investimento aí de 30 milhões na joia Kizani aí para a base? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Tamo junto, valeu, galera!